A paz do Senhor, jovens cristãos MD, tudo bem? Eu me chamo Bruna, sou a esposa do presbítero Moisés e sou a mãe do Breno. Eu me sinto muito feliz e honrada porque fui chamada pela Yasmin para fazer uma participação aqui no IG de vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que o Senhor me deu sobre o livro de Jonas. Nos primeiros versículos, fala Deus com o profeta, né? Deus dá a Jonas a ordem, né? No verso 2 diz: vá depressa à grande Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aí no 3 já decorre o intento de Jonas de fugir da presença de Deus e desobedecer a ordem que Deus estabeleceu para ele. Então Jonas faz uma mensuração, né, do local mais distante que ele poderia percorrer naquela época, e ele vai, compra um bilhete para um navio para ir para a direção oposta, totalmente contrária à vontade de Deus. Aí vamos decorrer. Ele pega a passagem para Tarsis. Mas qual era o destino que ele tinha que ir? Nínive. Tarsis era a maior distância oposta que ele poderia percorrer naquela época da vontade de Deus, que era Nínive, não é? Então, ele entra no barco e começa ali a responsabilidade dele, né? Deus começa a o responsabilizar pela sua desobediência. O que isso nos traz? O que traz em reflexão para nós? Que quando nós estamos em desobediência, nós temos que tomar cuidado em que tudo isso vai refletir. Por quê? Jonas estava em desobediência, mas a tripulação daquele barco tinha alguma coisa a ver com a desobediência de Jonas? Não, né? O que tinha aquelas pessoas ali a ser responsabilizada pelo ato inconsequente, né, de um profeta que sabia muito bem quem era Deus, conhecia Deus e sabia as consequências que isso traria. Ele sabia o que era desobedecer a Deus, ele sabia quais seriam as consequências em desobedecer a Deus, né, porque ele era um servo de Deus, ele era servo de Deus. O que isso nos traz de ensinamento para hoje? Que mesmo quando nós sabemos a nossa responsabilidade, mas nós não arcamos com a responsabilidade que temos, né, de acordo com a palavra de Deus, com o nosso testemunho, com a obediência em si, com o que fazemos com a nossa vida. Ao redor, quem participa conosco da nossa vida também sofre consequências. Não é bem reflexivo isso? Se você parar para pensar agora, a última atitude errada que você tomou, quantas pessoas foram responsabilizadas pelo seu erro? Quantas pessoas sofreram com as consequências do seu erro? E de acordo com, dependendo assim da linguagem da Bíblia que você vai ler, ela lhe dá uma noção do que aquela tripulação viveu, né, com aquela tempestade. Aquela tempestade, naquele barco, a sensação que aquela tripulação tinha era que o barco ia quebrar-se. Então, imagina o terror, imagina a dificuldade, o medo que eles sentiram dentro daquele barco, mesmo sendo inocentes, por consequência de um profeta que estava desobedecendo a ordem de Deus. Você pode mensurar essas consequências que a gente sofre ou que as pessoas sofrem ao nosso redor por uma desobediência que nós cometemos, por um ato errado nosso. É de se levar em consideração, não é? E ali os marinheiros começam a combinar entre si, Deus intervém ali, né, para que Jonas seja responsabilizado e as pessoas saibam que é ele o causador daquela tempestade. Que perigo nós corremos quando deliberadamente decidimos desobedecer a ordem que Deus nos dá. Aí você pode me dizer, mas qual é a ordem que Deus nos dá? Está estabelecida onde? Na sua palavra, não é assim? A sua palavra é a ordem de Deus para hoje. A palavra de Deus é a ordem que Deus deixou para nós hoje. Então, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, deliberadamente, porque Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Lembra disso, né? Isso é bíblico, está escrito.
Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que nós temos consciência do que a palavra de Deus diz a respeito de tal situação, ou de tal atitude, ou de tal maneira de viver, ou de tal comportamento, e nós conscientemente decidimos, mesmo assim, enfrentar, né, o que a palavra de Deus diz e dizer, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu sinto, do jeito que eu tenho vontade, né? Então, as consequências que isso traz. Nós, como cristãos, não temos como fugir das responsabilidades que a maturidade na fé nos dá. Não temos como fugir. E Jonas, no capítulo 9, ele assume a sua responsabilidade. Ele ali deixa declarado que ele sabe o que ele está fazendo, quem ele é e quem é o Deus que ele serve. E o que ele intenta fazer, ele deixa claro aqui que ele pode ser responsabilizado, ele não é leigo. Então, para nós hoje, é isso, entendeu? É isso. Muitas pessoas, nós sabemos de muitas coisas que a palavra de Deus recrimina, diz que não é assim, você tem que mudar, você tem que fazer diferente. Não é assim, e mesmo assim nós seguimos com os nossos pensamentos, com as nossas vontades e com os nossos desejos guiando a nossa vida. E isso é muito perigoso, muito perigoso. O capítulo 1 de Jonas traz reflexões profundas da nossa vida como cristãos neste mundo. Reflexões profundas, né? Então, vamos seguir. Depois que ele assume, que ele sabe e ele declara quem ele é e a quem ele serve, de onde ele veio, então aqueles homens ficaram apavorados da ousadia. Como é que ele serve a um Deus desse, que é o Criador do céu e da terra, que fez o mar, né? Que ele deixa ali. O Deus dos céus que fez o mar e a terra. E ele assim mesmo, deliberadamente escolhe não obedecer a um Deus desse. Então, pessoas que não têm conhecimento de Deus, né, declara isso, o pavor, eles se apavoram disso. Como ele teve essa ousadia, o porquê dele ter esse conhecimento e ele não levar em consideração, né, tudo isso. Então, eles perguntam o que fazer, porque já que eles não conheciam a Deus, eles não tinham noção de como resolver aquela situação, né? Mas, mais uma vez, nós temos uma grande lição. Jonas instrui eles a jogá-lo no mar. Aí eu digo a você, se fosse eu ou se fosse você, com uma pessoa que é o causador do nosso problema, daquela tempestade que está me apavorando, eu estou pensando que eu vou morrer naquela situação. A sensação que eu tenho dentro daquele barco é que aquele barco vai quebrar ao meio e que nós não vamos escapar. E ele me diz, me jogue no mar e vocês vão ficar em paz, vai acalmar tudo. O que você faria? O que eu faria? Jogaria no mar, não era não? Aí você vê a lição. Olha o que esse povo fez. Visto o mar cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer? Versículo 11. Para que o mar se acalme, para resolver esse problema. Né? Então respondeu Jonas, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Jonas dá a solução. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E ele entende a responsabilidade dele, da desobediência dele. Foi por ele ter escolhido desobedecer que ele estava naquela situação. Não porque Deus é mau, não porque Deus é ruim, não porque Deus quer ver os seus servos sofrendo, sendo castigados, não. A escolha que ele fez, ele estava colhendo os frutos daquilo que ele plantou. Verso 13 é o ensinamento que me deixou assim, ó, de queixo caído. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Diga aí. Eles tentaram salvar Jonas, eles temeram pela vida de Jonas. Eles tentaram poupar a vida do profeta, causador dos problemas dele. Agora me diga se isso não é uma lição para nós nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós como cristãos, o que nós fazemos
com as causas dos nossos problemas? Nós de pronto já nos livramos dela? Ou nós tentamos resolver? Nós poupamos, nós tentamos compreender, nós nos colocamos no lugar do outro, nós tememos a Deus pela vida do outro. Não é uma reflexão profunda? Muito, não é? Então, depois de tanta tentativa daquela tripulação, de tentar se salvar e salvar também a Jonas, eles têm total compreensão de que se ele jogar Jonas no mar, ele vai morrer. Eles pedem perdão a Deus, né, de ter que fazer aquilo. Aí no verso 14 diz, eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Eles tinham Jonas como inocente. Jonas era inocente? Jonas era inocente? Não era inocente. Meu Deus, que cristianismo nós estamos vivendo. Olha que reflexão profunda. Que cristianismo nós estamos vivendo. Que cristianismo Jonas estava demonstrando naquele barco. Jonas era o canal da voz de Deus para aquele povo. Ele era a representatividade de Deus na terra. Quem faz isso hoje? Eu e você como igreja, não é verdade? Então, quem somos nós na vida das pessoas? Os causadores de problemas, os fujões que não enfrentamos as responsabilidades das consequências dos nossos atos e não pensamos nas consequências que os nossos atos, as nossas escolhas vamos ter, né? Que vai haver. Quem somos nós como cristãos nesta terra, neste tempo? Quem somos nós? E então segue para o fim do capítulo. Eles lançam Jonas no mar. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe oferecem um sacrifício e se comprometem por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O que nos traz este capítulo? Vários milagres. O livro de Jonas traz. E no verso 17, traz Deus tentando poupar a vida de Jonas. Olha só que Deus amoroso. Jonas tinha total consciência de que estava errando, desobedecendo, fazendo o que desagradava a Deus. E sabia que uma cidade inteira estava dependendo da voz profética dele, do que ele tinha para falar, para transmitir de Deus àquele povo. E ele negligenciou o seu chamado. Ele negligenciou a sua responsabilidade de profeta. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa responsabilidade de cristãos nesta terra, neste tempo? O que nós estamos fazendo? Será necessário Deus enviar um grande peixe para poupar a nossa vida e nos mostrar que nós somos o canal de Deus nessa terra? Nós somos a voz de Deus nesta terra? Será que vai ser necessário esse grande peixe para que a gente caia em si e reconheça que nós não passamos de porta-voz de Deus aqui? Que este capítulo fique para reflexão, né, da sua maturidade na fé, para que aumente a sua fé, para que o seu cristianismo, o nosso cristianismo, seja algo vivo e eficaz para a nossa geração. Amém? Deus abençoe vocês. E depois nós vamos concluindo o livro de Jonas, que é um livro pequeno, mas com reflexões profundas. Esses dias, Deus me fez abrir uma janela da minha mente para que eu compreendesse que cristianismo é o meu. Que cristianismo é o meu? Que evangelho é esse que eu estou vivendo? Que Deus abençoe você.